Meu amado, nós estamos aqui tratando desse tema difícil de abordar, complicado. As pessoas não querem nem tocar no assunto. Uns dizem que é coisa de Satanás, ou é coisa de herege, é coisa de quem não tem o que fazer. Mas eu penso o seguinte, é coisa de quem está preocupado com a humanidade. A humanidade precisa ter conhecimento do seu passado histórico. Um povo que não tem conhecimento do seu passado histórico não sabe como que vai ser o seu futuro. E nós sabemos que o futuro da humanidade está um pouco complicado. Nós estamos abordamos as questões das pirâmides, quem construiu, etc. Não vamos voltar a esse assunto. Mas nós queríamos abordar aqui, meu amado, sobre uma tribo africana da região do Mali. Essa tribo africana conhecida como os Dogons. Os Dogons tinham um conhecimento científico que eles viveram há muito tempo, mas um conhecimento astronômico, um povo ultrapassado, entre aspas, em matéria de conhecimento, que o homem só sabe desse conhecimento hoje. Então nós vamos falar dessa tribo africana chamada os Dogons e abordar essa questão do conhecimento deles e de onde vem, porque os Dogons têm um conhecimento, presbítero, que o homem moderno não tinha, e aos poucos o homem moderno foi adquirindo esse conhecimento que os Dogons já tinham antes deles. E os Dogons vai dizer de onde foi que veio esse conhecimento deles. Então, os conhecimentos cosmogônicos e astronômicos desse povo chamado Dogon, que vive em uma região desértica próximo Timbuktu, no Mali, lá na África, que hoje ultrapassa mais ou menos 200 mil indivíduos. Não se limita, contudo, a meras observações visuais do céu, porque se fala muito de observação visual, como nós vamos destacar aqui, mas o conhecimento desse povo ultrapassa um pouco. Eles sempre souberam da função do oxigênio do corpo e da circulação do sangue, coisa que a ciência ocidental descobriu nos tempos modernos. Então eles já sabiam como que circulava o sangue nas veias e artéria, qual era a função, e da oxigenação que existe dentro do corpo humano. Por exemplo, se faltar oxigênio no nosso cérebro, a gente desmaia e pode até virar óbito. Os Dogons já tinham esse conhecimento que a ciência moderna foi ter há não muito tempo. Então, um povo misterioso e que eles vão dizer de onde que veio esse conhecimento dele. Então, esse conhecimento dos Dogons, eles sempre souberam disso aí que nós abordamos. Eles conheceram também os mistérios das principais estrelas do céu, das luas do sistema solar. Então não é somente da nossa lua. Os Dogons já sabiam que existem luas em outros planetas do sistema solar, e a ciência só foi descobrir que existem luas em outros planetas do sistema solar há pouco tempo. Por exemplo, me parece que Júpiter, tem pessoas que nem sabem que existe lua em Júpiter. Júpiter tem 8 luas, Marte tem 2 luas, né? Não é somente a Terra que tem lua. Os Dogons, eles já sabiam disso. Mas o grande problema, meu amado, é que os Dogons não tinham telescópio, eles não tinham computador, eles não tinham como observar isso. Não dá para ver a olho nu. Hoje nós eu não sei se o senhor pode mencionar alguma coisa, se tem condição da gente ver Júpiter olho nu. Você já ouviu falar alguma coisa? Se dá para ver? Eu desconheço tal coisa. Depende muito de algumas condições climáticas em algumas épocas do ano. Para quem conhece bem o céu, pode ver e dizer ali está o planeta Júpiter. Mas isso aí, para quem tem conhecimento astronômico, em algumas épocas do ano, e se o céu estiver bem nítido, em algumas regiões é possível. Então alguém que seja versado em astronomia. Os Dogons não tinham conhecimento de astronomia, quer dizer, eles tinham conhecimento de astronomia não adquirido pela ciência ocidental. Eles tinham conhecimento de astronomia, nós vamos deixar para abordar isso para não adiantar, vindo de um outro lugar, que não era aqui dessa Terra. Então eles já sabiam que planetas do sistema solar tinham luas. E mais além, meu amado, eles sabiam que existiam planetas fora do sistema solar.
a ciência moderna. Por exemplo, a semana passada, nós estamos gravando esse vídeo aqui no dia 3, né? 5, dia 5. Então, 5 de março, uma semana antes do dia 5 de março, a ciência descobriu que existem 8 planetas, né? Não foi essa reportagem lançada pela Rede Globo. Deu na Globo é verdade. Não deu na Globo não é verdade. Hoje não dá mais para ficar preso a isso. Se a Globo não der, outros meios de comunicação dá. Então, não dá para ficar preso somente a um meio de comunicação. Mas as redes de comunicações divulgaram 8 planetas semelhantes ao nosso fora do sistema solar, que pode até existir vida. Os Dogons já tinham esse tipo de conhecimento. E aí a gente vai se perguntar, de onde ele adquiriu um conhecimento desse? Como que os Dogons sabiam dessas coisas? Nós vamos também deixar uma imagem sobre os Dogons para você ver aí, mas você pode estar pesquisando sobre isso. Então, abordando sobre os Dogons, meu amado, os Dogons também dizem que Sirius B demora 50 anos para completar uma órbita em volta de Sirius A. Mas você pode dizer, o que é Sirius A, o que é Sirius B? Sirius A, Sirius B e Sirius C são 3 estrelas que existem, me parece que no sistema do cinturão de Órion. Essas 3 estrelas, chamada de as 3 Marias, que nós chamamos popularmente, quando nós olhamos para o céu, a gente vê 3 estrelas que elas estão alinhadas. Aquelas 3 estrelas que estão alinhadas, elas são chamadas as 3 Marias. Foi denominada Sirius recentemente pela nossa astronomia, Sirius A, Sirius B e Sirius C. Os Dogons já tinham conhecimento dessas estrelas. Então os Dogons, eles diziam que Sirius B girava em torno de Sirius A, e que para dar uma volta em torno de Sirius A levava um espaço de 50 anos. Os Dogons sabiam disso. Agora vem, presidente, a nossa astronomia moderna dos nossos dias descobre que isso é verdade e que Sirius B, para dar uma volta em torno de Sirius A, leva 50,4 anos. Como que os Dogons sabiam de uma coisa dessa? Como que os Dogons já tinham conhecimento disso? Então, igualmente intrigante é a sua afirmação de que Sirius B gira em torno do seu próprio eixo e demora um ano terrestre para terminar esse movimento. Nós sabemos que a Terra, ela para dar um giro em torno do seu próprio eixo, é 24 horas. Rotação em torno do Sol, translação, aí 365 dias,4, etc. Os Dogons diziam que Sirius B não somente dá uma volta em torno de Sirius A, mas que Sirius B gira em torno de si próprio. Então eles já sabiam, os Dogons sabiam, que Sirius B tem translação e tem rotação, e que a rotação de Sirius B levava um ano aqui na Terra, para ela dar um giro em torno de si própria. Mas o que realmente surpreende é o conhecimento que dizem ter sobre o terceiro astro do sistema estelar de Sirius, ou seja, Sirius C, descoberto apenas recentemente pelos nossos astrônomos, já que possui um tamanho irrelevante perto dos 2 outros astros do sistema, e por isso levou quase meio século para ser descoberta. Então a luminosidade de Sirius C é bem menor do que Sirius A e do que Sirius B. Então nós temos uma estrela grande, se compararmos com as pirâmides, vamos dizer que seja a Kepler. A segunda, que é a Sirius B, uma menor, que tem uma grande luminosidade, mas é menor, e uma pequena, que tem uma luminosidade pequena, que seria, vamos dizer, a pirâmide de Miquerinos, alinhadas, e só foi descoberto devido à sua luminosidade, o seu brilho, há pouco tempo. Qual o problema? O problema é que os Dogons já tinham conhecimento não somente de Sirius A e de Sirius B, mas os Dogons também sabiam de Sirius C. Então os Dogons tinham conhecimento do corpo humano, de circulação do sangue, de oxigenação,
Se você perguntar para um homem hoje que vive em regiões do nosso Brasil super atrasado, ele ainda nem sabe se a gente tem oxigenação dentro do corpo, se a gente precisa de oxigenação ou o que é oxigênio, em pleno século XXI. Os Dogons há muito tempo já sabiam dessas coisas. O problema é de onde procedia ou de onde procede esse conhecimento dos Dogons. O senhor já viu, pesquisou alguma coisa desse povo? Não, mas é interessante realmente notar, né? Quem é que ensinou? Se eles não tinham telescópio, não tinham faculdade, não tinham livros, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio. Quem ensinou a eles? Quem foi o professor deles? Quem trouxe a eles tais conhecimentos? Entra na questão dos dogmas. Não adianta você dizer a pouco que foi o diabo que foi lá ensinar eles. Alguém, algo ou alguma coisa ensinou eles. Então, o interessante disso, presbítero, é que os Dogons diziam que todo esse conhecimento deles procedia de seres que vieram das estrelas. Complicado isso, né? Você dizer, você discordar, dizer não, mas eles estão falando loucura. Eles não estão falando loucura, eles estão falando o que realmente é e que a ciência hoje está vendo e está comprovando. Então os Dogons chamam esse terceiro corpo, que seria Sirius C, esse terceiro corpo de Emeia, a terceira estrela componente do sistema, e dizem que é uma estrela pequena com apenas um planeta em sua órbita. Qual a grande dificuldade de se observar se um planeta está ou não está em torno de uma estrela, se existe ou não existe? Porque os planetas não têm luz própria. A estrela tem luz própria, você consegue visualizar, apesar de você estar olhando para uma estrela, você pode estar olhando para um passado, talvez aquela estrela nem exista mais, ela já tenha morrido, como o nosso Sol dizem que vai morrer daqui a 5 bilhões de anos. Ele está emitindo uma luz para o espaço, essa luz vai demorar tempos para chegar, e talvez um tempo, quando não exista ser humano aqui, ou tenha passado por uma metamorfose, o Sol não exista mais, a luz dele está chegando em algum lugar do espaço. Então eles dizem, os Dogons, eles dizem que esse corpo celeste, essa terceira estrela pequena, tinha um planeta, só um planeta, que orbitava em torno dele, e um grande planeta com um grande satélite, dos grandes satélites. Os modernos intérpretes dessa tradição chamam essa estrela de Sirius C. Então seria Sirius A, Sirius B e Sirius C. De onde e como é possível que os Dogons teriam adquirido tanto conhecimentos superiores à nossa astronomia, que só foi descobrir isso recentemente? De onde eles conheceram isso? Como eles chegaram a essa conclusão? Foi o que nós falamos aqui. Eles dizem que receberam todo esse conhecimento de seres que vieram do sistema solar chamado Sírios. Então eles dizem que os sirianos, seres que vieram de Sírios, chamados sirianos, estiveram em contato com eles no passado e transmitiram todo esse conhecimento. O problema é que todo esse conhecimento dos Dogons está sendo comprovado pela moderna astronomia, através de estudo, através de telescópios potentíssimos, concernente ao corpo humano, através de estudo, de dissecação do corpo humano, de observação, que os Dogons não estavam errados. Então essa tribo africana, meu amado, ela está, através do seu conhecimento, e você pode pesquisar, dando uma luz, mostrando, talvez a palavra não seria essa, eu não estou encontrando a palavra correta, para a gente pensar, no mínimo pensar, que existiu, ou se não você quiser dizer não existiu, isso é conversa, pesquise e veja se nós estamos falando bobagem, se isso realmente não existiu, que existiu vida, ou veio alguém de fora e que transmitiu todo esse conhecimento. É interessante nós termos uma coisa, que hoje para a ciência, para a NASA, ela dizer que há um planeta orbitando uma determinada estrela, como foi
foi o caso que eles falaram semana passada, mas não é que o telescópio já foi até lá e conseguiu ver, conseguiu filmar, não. Eles estudam a luz da estrela e eles percebem que no intervalo de um tempo algo passa em frente àquela luz e assim cobre uma parte ou a parte inteira daquela luz. Dali eles deduzem que há um planeta orbitando em volta daquela estrela, o período que ele gasta para ele passar em volta da estrela. Então, por conta de matemáticas, eles deduzem que há um planeta em volta daquela estrela ou mais um planeta. Qual é o tamanho dele, qual é a composição dele. Então hoje, até eles chegarem a essa conclusão, por exemplo, isso que eles vieram semana passada e afirmaram, há mais de um ano que eles iam pesquisando esse sistema solar que eles descobriram. Então mesmo com o telescópio Hubble, telescópio do monte lá, que tem lá em Palomar, tudo mais, e mesmo com a tecnologia, com a computação, com cálculos matemáticos avançadíssimos, eles demoraram um ano para concluir isso. Agora, você imaginar que um povo vivendo lá em Mali, lá na África, sem nada disso, consegue dizer, olha, tem uma estrela em tal lugar, tem um planeta que tem um satélite junto, sem a tecnologia de hoje, ou é um povo maluco que inventou uma história que depois foi comprovada, ou é um povo que teve acesso a um conhecimento que alguém de fora trouxe a eles. É exatamente isso. Então não tem como a gente duvidar, a gente pode duvidar, mas no mínimo a gente tem que ficar com os olhos bem abertos, até porque é a dúvida que nos leva ao conhecimento. A dúvida, o mundo não é movido pelas respostas. Até passa esse comercial na televisão. O mundo é movido pelas perguntas. Pelas perguntas, não são as respostas. Tá bom, meu amado? Então nós falamos aí dos Dogons. Você tem a possibilidade de estar pesquisando sobre esse assunto. Um outro povo que nós queremos abordar aqui, um povo já antigo, que não existe mais, são os sumérios. Os sumérios viveram, foi o primeiro povo que viveu onde hoje é o Iraque, é o Irã, foi o primeiro povo que habitou aquela região, mais ou menos há 2000 a 2500 anos antes de Cristo. Então a Suméria é a civilização conhecida, uma das civilizações conhecidas mais antiga da história humana, conhecida segundo o que diz os relatos arqueológicos. Como nós falamos, localizava-se na Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, próximo ao Irã, aquela região ali. Qual o problema? O problema é que os sumérios, eles são geralmente considerados inventores da astronomia. Foram eles, são os inventores da astronomia devido ao conhecimento astronômico dos sumérios. Já foram encontradas centenas de inscrições sobre as observações celestes, e o que se pode notar é que o conhecimento que possuíam era avançadíssimo para a época em que eles viveram, por volta de 5.000 anos atrás. Então o conhecimento dos sumérios, no mínimo, é para a gente pensar, para a gente raciocinar. Não ficar como um cientista maluco, deve ter outro tipo de explicação isso aí. Deve ter algum tipo de explicação aí. Não é possível que os sumérios conheçam isso aí. Então nós vamos abordar essa questão aí dos sumérios. Há 5.000 anos atrás, o mundo estava vivendo a chamada Idade dos Metais. Estava saindo, foi de 6.000 a mais ou menos 3.500 a.C., quando se inventou a escrita, deixa-se o que chamou de pré-história para trás, para entrar no que se chamou de história. A partir da escrita, é um fato, acho que um pouco bobo, mas é o que se define. Foi a escrita, não os hieroglifos, nem a língua cuneiforme, que era a língua que os sumérios tinham, que define o que é história e o que é pré-história. Mas há 5.000 anos atrás, o mundo estava saindo da pré-história, estava vivendo o seu último período da pré-história, para chegar no que a ciência histórica, a ciência humana, chama de história. Então os sumérios é dessa época. Viveu numa região
chamada Crescente Fértil. Nós vamos deixar essa imagem também no vídeo. Na Mesopotâmia, uma região que englobava o Egito, o Iraque, toda aquela região, os mares. Por que chama Mesopotâmia? Porque é uma terra que ficava entre rios, chamado Crescente Fértil, que possivelmente, segundo a própria Bíblia, tenha sido naquela região que a humanidade começou. Mas você pode estar pesquisando sobre isso. Então os sumérios, o presidente quer falar alguma coisa já sobre os sumérios, antes que a gente aborde aqui? Uma das importâncias de estudar os sumérios, para quem ama a Bíblia, é que na Suméria houve um rei chamado Hammurabi. Existe uma descoberta arqueológica do Código de Hammurabi, que foi anterior à lei de Moisés. E algumas coisas que existem na lei de Moisés já estavam escritas no Código de Hammurabi. Aquela lei do talião que as pessoas falam, muita veio inspirada no Código de Hammurabi antes de Moisés. Então veja a importância de você conhecer esse povo, quem eles foram, onde viveram e o que eles falaram. Alguns dos conhecimentos que Moisés tinha, que o Egito tinha, veio dos sumérios. Exatamente. Veio da lei da Suméria. Mas vamos continuar. É importante nós entendermos aí. E o povo hebreu são de origem suméria. Abraão, que é o pai dos hebreus, né? Não vamos entrar aqui no mérito de Éber, etc e tal, porque tem os críticos, não, mas o Abraão não foi o pai dos hebreus, porque o pai dos hebreus foi Éber, que não sei o que. Não é o mérito da gente entrar nessa questão. O problema é, ele veio da Suméria, da região lá da Babilônia, onde se formou o primeiro império, o Império Sumério. Foi um império que durou 2000 anos. Imagina o conhecimento que esse povo tinha. Se o Brasil, com 500 anos de história, o conhecimento que os brasileiros têm hoje, imagina 2000 anos de história. Não é brincadeira, não. Então, os sumérios, eles tinham escritos específicos sobre o sistema solar, o que nos leva a crer na possibilidade de que os sumérios conheciam todos os planetas do sistema solar, sua ordem correta ao redor do Sol, bem como seu tamanho e possivelmente até a cor de cada planeta. Possivelmente os sumérios conheciam, por exemplo, Urano e Netuno, porque a nossa astronomia moderna, ela tinha conhecimento até Saturno, até um determinado tempo atrás, até Saturno. De Saturno para frente, a astronomia não tinha conhecimento. Os sumérios já tinham conhecimento de Urano e de Netuno, e chama Urano e Netuno dos planetas gêmeos, chama de planeta gêmeo. A escrita dos sumérios, nós vamos deixar a imagem também, é chamada de escrita cuneiforme, porque era em forma de cunha, né? E nós vamos estar abordando essa questão. Alguns dos mistérios dos sumérios ainda nem temos tecnologia suficiente para confirmar. Um exemplo é a presença de um 10º planeta, ou de um 11º, ou 12º planeta no sistema solar. Eles contavam todos os corpos celestes, incluindo a Lua e o Sol, totalizando um total de 12. Então todos os planetas, contando a partir do Sol, eles contavam o Sol, a Lua, e aí vem contando os planetas, davam um total de, entre todos, 11, e eles tinham o conhecimento de mais um 12º planeta do sistema solar. Qual o problema de tudo isso? É que esse 12º planeta do sistema solar ainda não é confirmado pela ciência moderna, ou estão ludibriando as pessoas, têm conhecimento e não querem divulgar isso aí, por causa da tal tarja preta que tem lá no Google, quando as pessoas estão pesquisando sobre astronomia. O problema é que todos os planetas do sistema solar que os sumérios falaram que existia, sem falar do 12º planeta, eles foram confirmados na íntegra pela ciência de hoje, pelo cientista, pela astronomia. Não se sabia
que existia Urano e Netuno. Os sumérios disseram, existe esse planeta, Urano e Netuno. A ciência confirmou que existe. Ah, não se sabia que existia Plutão. Os sumérios disseram que existe. Confirmaram que existe. Agora o sumério falou que tem um 12º planeta. Ah, ninguém conhece, então o sumério era doido. Por que eles erraram? Se eles não erraram isso, por que eles iam errar nesse 12º planeta? Não é a questão de discutir aqui a questão do 12º planeta. Os sumérios tinham convicção de que existe esse 12º planeta, que eles chamam de Nibiru, que eu estava conversando com o senhor, presbítero, falando, a Bíblia chama ele de Marduk. Marduk, e a gente analisava Marduk como sendo um deus. Nibiru é aquele, a palavra Nibiru é aquele que cruza. Então os sumérios tinham conhecimento que de uma determinada época, uma série de anos, que eu penso que é um engano hoje dizer que era de 3.500 anos atrás, eu acho que é muito mais, esse planeta cruza ou cruzava, e se ele cruzava, vai cruzar o sistema solar, não tem como evitar, não dá para evitar. Então os sumérios tinham conhecimento da órbita desse planeta, e que Zacarias Cid vai dizer que é de 3.500 anos ou 3.600 anos. Eu acredito que seria muito mais. Se eles acertaram quanto à existência desses planetas, esses que eu mencionei, do material que eles são feitos, da órbita de cada um, por que eles iriam errar quanto à existência desse 12º planeta? E se ele tem uma órbita tão grande assim, explica-se o fato de ainda não termos encontrado. Mas, se ele realmente existe, ele vai ser visto. Então, os sumérios, eles discutiam esse tipo de coisa. Se eu quer abordar alguma coisa, vamos em frente então aqui. Os sumérios não só sabiam da existência do tal planeta Nibiru, que a Bíblia vai chamar de Marduk, como desenhavam sua órbita. Então, toda a órbita que existe de Nibiru hoje, que é mostrado aí pelos os pesquisadores, os conspiradores, alguém que está trabalhando essa conspiração, é tirado dos sumérios, é tirado das tabuletas de argila que os sumérios fizeram. Então os sumérios desenhavam o sistema solar e um corpo que vinha de fora do sistema solar, que eles chamam de planeta com asas. Então os sumérios, eles tinham conhecimento disso, e não só do planeta. Os sumérios tinham conhecimento do povo que habitava esse planeta, que eles dizem, segundo Zacarias Cid, não sei se a pronúncia do Cid está correta ou não, mas foi quem estudou essa língua suméria e chegou a essa conclusão, que esse povo se chamava Anunnaki. Anunnaki eram seres altamente inteligentes e considerados deuses por este povo sumério. Eles vieram aqui numa época passada, eles precisavam de ouro, acho que o seu planeta estava precisando de ouro para, não sei qual era a finalidade desse ouro, mas eles estavam sofrendo e necessitavam de ouro, e houve uma exploração do homem do passado pelos sumérios. Então, segundo os relatos sumérios, esse Nibiru, quando ele passou, quando teve a sua visita à Terra, foi quando aconteceu o cataclismo do dilúvio, há 3.600 anos. Isso está errado, porque há 3.600 anos o dilúvio já tinha acontecido há algum tempo atrás. O Moisés, que escreve o livro do Gênesis, que vai abordar o dilúvio, ele fala de homens de fama que houve na antiguidade, e nos relatos bíblicos você vai chegar à conclusão dos Benai Elohim, dos Nefilins, que os sumérios vão chamar de Anunnakis. Quanto a essa questão de 3.600 anos, eu penso que é uma desinformação, porque nós não temos registro de uma catástrofe de escala global há 3.600 anos. Mas a verdade é, os sumérios já sabiam dessas coisas, e que foram esses Anunnakis que transmitiram esses conhecimentos para os sumérios, presbítero. Nós vamos deixar a imagem também sobre essa questão dos sumérios. Agora vejamos, os sumérios vai falar desse assunto, sobre os planetas do sistema solar, e nós vamos ver a ciência comprovando isso. Em agosto de 86,
a Voyage 2, uma sonda interestelar lançada em 1977, foi enviada pela Terra ao espaço. Essa sonda, ela começou a enviar as primeiras fotos do planeta Netuno. Essa sonda não tripulada, não manda ser humano, ninguém tá louco, maluco de ir para essa viagem sem volta. Então ela foi enviada em 77 para 86, 9 anos depois, né? 9 anos depois que ela foi enviada daqui da Terra, ela está passando no planeta Netuno e ela começa a mandar as fotos, tirar as fotos de acordo com a tecnologia que a NASA possui. Cientistas no laboratório de propulsão a jato, em Pasadena, na Califórnia, encontraram muitos dados surpreendentes enquanto estavam estudando essas fotografias que a Voyage mandou, a Voyage 2 mandou. Um esquema de cores de Netuno surpreendeu os pesquisadores. Era azul brilhante com algumas manchas de nuvens brancas. Essas eram juntamente as cores que os sumérios falavam nos seus dias. O problema está aí. O sumério vai dizer que Netuno era branco, como que diz aqui? Nuvem brilhante com algumas manchas brancas. E as cores que a foto chega na Terra é justamente essas cores que os sumérios falaram. Aí, presidente, que eu falei no início da gravação, quando começamos a falar dos sumérios, eles dizem, não, mas deve ter outro tipo de explicação aí. Os sumérios chutaram, é muito chute, né? Pode jogar na loteria que vai ganhar. Eles chutam bem, né? Eles chutam bem, porque falar um negócio desse, não, deve ter outro tipo de explicação. Os sumérios falar da cor que nós só fomos descobrir agora em 86, os sumérios já sabiam 2000 antes de Cristo. Até podia jogar no ataque da seleção brasileira. Chuta muito bem. Então, é complicado isso, né? Então, Zacarias Sitchin, o Sitchin foi que estudou isso aí, estudou essa civilização. Há 30 anos, estudou a civilização suméria, durante 30 anos ou mais de 30 anos. O pesquisador se surpreendeu ao ver uma imagem de Urano transmitida pela Voyage, no dia 2 de janeiro de 86. Por que ele se surpreendeu? A descrição dos planetas pelos sumérios significava esverdeado e brilhante. Nós estamos falando de Urano agora. Quase combinava com a foto azul esverdeada de Urano na tela da TV. Então, a cor que os sumérios falaram, a imagem mostrando, comprovando. Mas como que os sumérios sabiam disso? Eles sabiam porque eles disseram que durante o seu período em que eles viveram, eles receberam a visita aqui de um 12º planeta que cruzou o sistema solar e foi embora. E junto com esse planeta veio uma civilização que eles chamavam de Anunnaki, e esses Anunnaki deram para os sumérios todo esse tipo de informação que o homem está descobrindo hoje. Então, no mínimo, é para a gente ficar pensando, dizendo, rapaz, mas deve ter alguma coisa aí. E se eles estiveram aqui, é porque um dia também acredito que eles irão voltar. O senhor pode ter algum tipo de comentário aí, presidente? Essa história dos Anunnakis a própria história dos sumérios, ela já é de conhecimento de muitas pessoas e de alguns teólogos. Então não é uma invenção nossa, né? Já há muito tempo que vem se falando, como se diz na história, a boca pequena sobre os Anunnakis, que é como diz o irmão, que a Bíblia chama dos valentes, dos homens de fama, que houve naquela época pré-diluviana. Então, irmãos, é algo muito sério isso que estamos comentando, mas vamos dar procedimento aqui. Então é muito importante se pesquisar, ver se está se falando bobagem, se o que nós estamos falando aqui tem fundamento, porque o tema desse vídeo é: existe ou não existe vida extraterrestre? Se existiu no passado contato extraterrestre com civilizações humanas,
ou se houve, porque o que se dizem também é que essas civilizações humanas do passado foram alterando a sua genética para que eles viessem, os sumérios relatam isso, atender o trabalho dos sumérios, porque eles queriam explorar, só que o homem era atrasado e não obedecia às ordens que eram passadas. Então, segundo o que se diz, os relatos do Zacarias Sitchin, é que o DNA desse homem do passado foi alterado por esses Anunnakis, para que eles tivessem a imagem deles, ou o sistema deles, e obedecessem aos comandos que eles precisavam ser realizados no sentido de explorar, que o que os sumérios, o que os Anunnakis queriam era a exploração de ouro para a recuperação de alguma coisa no planeta deles. Pois bem, então, meus amados, nós abordamos aqui essa questão dos sumérios. De onde vem toda essa informação, todo esse conhecimento, o conhecimento secreto dos sumérios que você pode estar pesquisando? Segundo os relatos e as pesquisas do Zacarias Sitchin, que foi quem interpreta a escrita cuneiforme dos sumérios, esses escritos procedem de alienígenas, procedem dessa civilização, do tal planeta Nibiru ou Nibiru, os chamados Anunnakis, os que eles chamam de Anunnaki, que a Bíblia chama de Nefilins, ou homens de fama que houve na antiguidade. Se isso for realmente comprovado, é coisa que nós devemos pensar, coisa que nós devemos analisar, que nós devemos raciocinar, pesquisar, para nós não ficarmos aí pensando, estamos sozinhos no universo. E quando nós somos surpreendidos, não termos o que responder, não termos o que falar para aqueles que perguntarem sobre essas coisas para nós. Então fica aí o nosso alerta, a nossa recomendação para você.